até o 5. A palavra do Senhor diz assim em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei aos filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila, porque os homens de Davi lhes disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu dizendo: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com os seus homens a Keila, e pelejaram contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande martírio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Eu quero só ler a parte A do versículo 5, que diz assim: partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado. Parte A: partiu Davi com seus homens a Keila. Partiu Igreja Def a Portugal. Partiu Igreja Def com seus santos a Portugal. A palavra do Senhor vai nos dizer, no livro de Samuel, foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila. A cidade de Keila está a 11 quilômetros a noroeste de Hebrom. Keila hoje é chamada de Quila. É uma cidade com os campos muito fértil, e nós podemos já ver que as terras lá são férteis porque fala de eiras, e quando há eiras é porque há lavouras, e as lavouras naquela cidade de Keila, ela era muito produtiva, e toda vez que era a altura de colher o fruto que foi brotado da terra, que foi plantado, agora chegava a altura de colher, os vizinhos, os inimigos se reuniam para roubar aquilo que os homens de Deus, aquilo que os homens tinham plantado. Homens de Deus, homens servos do Senhor tinham plantado. Agora os inimigos sabiam da colheita e iam roubar. Só que Deus levanta um homem dentre de seus irmãos. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi é separado por Samuel. O Senhor visita Samuel e pede a Samuel que vai à casa de Jessé, e separa Davi entre seus irmãos. Davi é separado, é derramado o azeite sobre a sua cabeça. Todos nós conhecemos a história de Davi. Davi, depois de ser consagrado, de ser ungido, vai voltar para os campos das malhadas, vai continuar cuidando das ovelhas, porque Davi, ele sabe de uma coisa: ele foi separado, ele foi ungido, mas o tempo de usar ele, Deus sabe. Porque tem muita gente assim, querendo colocar o carro na frente dos bois, mas Davi não. Davi esperou o tempo do Senhor. Ele foi separado, ele foi ungido, mas continuou no campo da malhada, porque nos campos das malhadas era onde Deus ia treinar ele. Primeiro Davi, para ser o homem que foi, ele teve que enfrentar inimigos pessoais, ele teve que enfrentar inimigos sozinho, sem ninguém ver. Assim é cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós, mas antes de Deus nos levar aonde Ele quer nos levar, Ele quer que nós enfrentamos os nossos próprios inimigos. E que inimigos foi esse que Davi enfrentou? Todos nós sabemos: o urso, o leão. Davi é preparado aos poucos para a batalha. Davi, depois de matar o leão, depois de matar o urso, o pai de Davi chama Davi, pega Davi e diz: vá bater com seus irmãos e leve queijo, leve alimento para os seus irmãos que se encontram no campo de batalha. Só que o pai de Davi não sabe de uma coisa: os irmãos dele estão no campo de batalha, mas naquele dia que Davi é enviado, há uma guerra, há um encontro entre o gigante. Todos nós sabemos, o gigante é Golias. Davi chega, fica sabendo que o gigante Golias quer destruir o povo de Deus. Davi é colocado na batalha sem ninguém chamar. Ele foi enviado pelo seu pai, e o seu pai não sabia que naquele dia haveria um combate. E Davi chega e pergunta: quem é esse filisteu que afronta o povo de Deus? Davi mata o gigante, todos nós sabemos. Davi mata o gigante, corta a cabeça do gigante,
E aqui eu aprendo uma coisa. Muitos de nós dizemos que derrubamos o nosso gigante, só que Davi nos ensina uma coisa. Davi, além de derrubar o gigante, ele cortou a cabeça do gigante. Porque é assim, meu irmão, há coisas dentro de nós que precisa ser cortado pela raiz, porque se deixar, a raiz ela vai brotar de novo. Há coisas dentro de nós que precisa ser revista, como Davi fez com Golias. E o troféu de Davi qual foi? Foi a cabeça do gigante. Ele pega a cabeça do gigante e se apresenta diante de Saul. Saul agora olha para Davi e convida Davi para vir morar no palácio. Só que quando Davi chega no palácio, as mulheres vão cantar. Saul matou 1000, mas Davi matou milhares. Começa a nascer uma inveja dentro de Saul. Todos nós sabemos da história. Saul começa agora a olhar para Davi com outros olhares, porque as mulheres antes que cantavam para Saul, dizendo que Saul era o grande, agora olha para um menino, um jovem, que foi separado há poucos dias, é chamado de gigante. O Davi agora matou o gigante e ele é que se torna o gigante agora. Só que Davi continua na sua humildade. Davi continua na sua simplicidade, só que dentro de Saul. E a Bíblia relata uma única vez, que quando Samuel derrama o azeite sobre Davi, o Espírito de Deus possui Davi. E automaticamente o espírito que estava em Saul é retirado. E um espírito maligno toma conta de Saul, enviado por Deus. E está na Bíblia, é bíblico isso. Saul agora é perseguido por um espírito maligno que foi enviado por Deus. E esse espírito maligno agora vai possuir Saul. E Saul vai começar a ter inveja de Davi. Davi vai tocar a harpa para Saul. Saul vai pegar na sua lança e vai tentar matar Davi. Só que Davi, guiado pelo Espírito Santo, desvia da lança e foge. Todos nós sabemos. Eu vou chegar na mensagem. Só que há uma coisa, irmãos. Davi, ele nos ensina muito. Nós podemos ver diversas mensagens de Davi. Só que Davi, nenhum das suas batalhas, Davi vai deixar rastros. Davi vai deixar de maneira que eles venham nascer de novo, que eles venham vencer de novo. Davi não. Davi ia para guerrear. Davi só voltava quando estava tudo exterminado, quando estava tudo estipado, quando não tinha mais solução, quando o gigante, quando os guerreiros, contra aqueles que vinham contra Davi, eram completamente mortos, é que Davi voltava para a sua casa. E nós agora deparamos, Davi não foi convidado para matar o gigante, mas ele matou o gigante, cortou a cabeça do gigante, colocou a cabeça do gigante diante do rei Saul. Agora a cidade reina uma paz, toda Israel agora se alegra, os filisteus é perseguido, mas há uma inveja que agora vai tomar conta de Saul. E essa inveja agora vai causar uma perseguição. Aquele que foi escolhido para ser rei de Israel, aquele que foi convidado por Saul para tocar a harpa, para que sua alma viesse a acalmar, agora ele vai perseguir Davi. Davi agora é obrigado a fugir. Davi vai fugir e vai se acampar no monte Engedi. No monte Engedi, Davi vai ficar numa caverna. E agora Davi está fugitivo de Saul. E quando Davi está fugitivo de Saul, quem que está à volta de Davi? Milhares de pessoas como muitos se encontram lá fora, pessoas deturpadas de espírito. A Bíblia vai nos dizer que Davi agora está cercado de homens que não têm noção, não sabem o que fazer, porque também eram perseguidos, e foram acampar todos no mesmo sítio. Só que Deus tem um propósito para cada coisa. Davi foi para uma caverna, aonde quando Davi chega lá, já tinha outros homens, fugindo também do rei Saul. E Deus é maravilhoso. Deus faz as coisas acontecerem de maneira que o homem não pode explicar. Davi agora se depara com mais de 600 homens dentro de uma caverna. E Davi é avisado por que os filisteus agora andam atrás dele, andam a persegui-lo. E agora também vai saquear a Keila, porque é a altura de colheita. Keila agora é a altura da riqueza de Keila agora ser movimentado. O dinheiro de Keila agora é movimentado. Só que Davi é avisado que Keila está sendo roubada. Só que Deus faz do útil o agradável. Deus visita Davi, e Davi agora vai formar um exército com aqueles que não prestavam, com aqueles que eram fugitivos. Por isso que quando nós nos inspiramos nos homens de Deus, quando nós nos inspiramos em Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo de Deus nos tomar, nos guiar, nós vamos fazer das coisas inúteis.
das coisas que não prestam, das coisas que ninguém dá nada, Deus vai fazer coisas valiosas. E Davi agora vai pegar aqueles homens, vai começar a ministrar a palavra. Davi agora vai pegar aqueles homens dentro da caverna e vai começar a fazer uma mudança de mente neles. Mas mesmo assim eles vão ficar tementes, eles vão ficar medrosos. E a Bíblia relata aqui, dizendo: porém os homens de Davi lhes disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila. Os homens mesmo assim têm medo. E eu quero trazer a mensagem para o dia de hoje. Muitos de nós somos chamados para o ministério, muitos de nós somos chamados para a pregação da palavra do Senhor, outros para a levita. Só que muitos de nós não têm dado ouvido àquilo que o Senhor quer conosco. Muitos de nós não temos dado ouvido àquilo que o Senhor quer fazer de nós. Muitos de nós muitas vezes nos deparamos com medo. Eu poderia muito bem não estar aqui hoje. Eu simplesmente ligava para o pastor Robson e dizia: pastor Robson, coloca outro no meu lugar, porque eu não vou pregar, eu não tenho condições. Só que eu aprendi uma coisa: o Senhor me chamou, e eu vou honrar a palavra do meu Senhor, eu vou honrar o nome do meu Senhor, e aonde Ele quiser que eu pregue a sua palavra, seja em cima deste altar, ou seja lá na rua, ou seja onde for, eu vou pregar. Eu vou pregar porque eu fui chamado, eu fui escolhido, e ninguém vai me parar. Porque assim, meus irmãos, há muitos lá fora hoje que necessitam de ouvir uma palavra e não podem ouvir, não tem como ouvir, porque estão bloqueados, estão dentro de cavernas. Só que Deus quer trazer à nossa mente hoje que nós vamos ser ungidos como Davi foi. Nós somos ungidos como Davi foi, e Deus vai preparar cada caverna. Muitas cavernas estão lá fora. Caverna que eu falo pode ser a praça, pode ser uma casa, pode ser uma cidade, pode ser uma nação. Deus está preparando homens aqui nesta casa, e Deus vai enviar, e homens que está sendo preparado aqui, vai ser para mudar a mente de pessoas, vai ser para mudar a história de nações, assim como Davi mudou a mente de pessoas que não pensavam mais, que não acreditavam mais. Deus vai fazer desse jeito conosco. Deus vai levantar cada um de nós e vai soprar por cidades, vai soprar por nações, vai soprar por ruas, vai soprar por vielas, e a palavra dele vai ser pregada. O ministério dos homens de Deus vai ser levantado. Homens que não prestavam agora vão ser guerreiros do Senhor, e é o que Deus tem buscado nos últimos dias. Essa palavra veio mesmo ao meu encontro, porque aqui fala em eiras, aqui fala em trigo. Mas o que nós vemos hoje na nação portuguesa é que muitas pessoas estão comendo migalhas. Muitas pessoas hoje estão comendo aquilo que eles chamam de Fátima. Isso é migalha, meus irmãos, porque o verdadeiro pão, ele desceu do céu e morreu por nós. E ele disse na sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da palavra de Deus. E Deus é o pão da vida. Deus é o pão que nos alimenta. O pastor Robson disse algo em Israel e ficou gravado também no meu coração. Quando nós jejuamos, quando nós abdicamos do alimento material, do alimento físico aqui na terra, nós começamos a alimentar do alimento de Deus. Nós começamos a alimentar de algo que não vemos, mas sentimos. Porque quando nós jejuamos, nós ficamos mais fortes. Quando nós jejuamos, a nossa carne não nos governa. Quando nós jejuamos, nós temos mais intimidade com Deus. E só tem intimidade com Deus quem senta na mesa de Deus para falar com Ele, para jejuar com Ele. E você só senta na mesa de Deus se você se separar do alimento da terra para comer do alimento de Deus. E quando nós comemos do alimento de Deus, é quando nós dizemos: Senhor, hoje eu quero almoçar a sua palavra, hoje eu quero tomar café contigo. Eu não quero esse café material, eu quero o seu café, Senhor. Eu quero sentar contigo. E Deus começa a revelar coisas, Deus começa a nos capacitar, Deus começa a revelar coisas que só revela aqueles que sentam na mesa com Ele. E o alimento que Deus tem para essa nação é um alimento que vem do céu. O alimento que Deus tem para essa nação é essa palavra. Não é o que está em Fátima, não é o que Fátima diz. E nós, quem são os encarregados de levar essa palavra, de levar esse alimento a esta nação? É cada um de nós. Mas nós não podemos ir de qualquer maneira. Davi era fugitivo. Davi agora se encontra numa caverna. Davi agora é convidado. Ele diz: Davi não foi convidado a ir àquela. Davi foi avisado. A Bíblia vai nos dizer que Davi foi avisado. Davi tinha duas opções: ou ia ou não ia, porque ele já vinha fugindo de Saul.
porque Saul agora deseja matá-lo. Davi agora se esconde, e agora ele é avisado que Keila está sendo perseguida, que ele está sendo saqueada. Davi tinha duas opções, e vale a pena a gente refletir aqui um pouco. Será que nas nossas lutas, nas nossas angústias, nas nossas aflições, se alguém chegar perto de nós e dizer: olha, vamos ali orar por um irmão, tem alguém precisando de uma oração, será que nós vamos ir? Será que nós vamos? Será que nós vamos abrir mão das nossas dores, abrir mão das nossas perseguições? Será que nós vamos abrir mão daquilo que tem nos afligido todos os dias e vamos orar por essa pessoa? Vale a pena refletir sobre isso. E Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi não é qualquer um. Davi vai consultar ao Senhor primeiro, e nós devemos fazer o mesmo. Tudo que está na nossa direção, tudo que o Senhor tem nos chamado, vale a pena a gente consultar ao Senhor. E Davi agora, ele vai consultar ao Senhor e vai perguntar: devo ir a Keila? E o Senhor vai dizer: sim. E Davi vai insistir de novo: devo ir a Keila? E Deus vai dizer num tom urgente: levanta-te e vai a Keila, porque entregarei os filisteus em tuas mãos. Da mesma maneira somos nós. Portugal está vivendo, talvez, como já foi dito, a nação europeia, toda a Europa virou as costas para Deus. Mas nós, hoje, a igreja DEF, talvez aos olhos humanos pode ser uma igreja pequena, mas o objetivo da igreja DEF é grande, é de alcançar milhares, é de alcançar milhões. E foi por isso que as mulheres cantaram: Saul matou 10, mas Davi matou milhares. E da mesma maneira será a igreja DEF. Tem igrejas alcançando 1.000, 2.000, mas a igreja DEF vai alcançar milhões. A igreja DEF vai alcançar milhares. Nós não estamos com visão pequena, nós estamos com uma visão grande. E é bíblico, meus irmãos, é bíblico que nós profetizamos que virá milhões, virá milhares, porque a palavra do Senhor diz que em Keila havia milhares de moradores que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo saqueados. O alimento que eles foram roubar a Keila era para saciar, era para fazer o pão, era para fazer diversas coisas com a farinha. Só que hoje o que está sendo roubado na nação portuguesa é o alimento espiritual. Nós sabemos, há pessoas que estão com seus corações corrompidos, estão acreditando em meras fábulas, estão acreditando em coisas que padres têm pregado, acreditando em coisas que Maria ou Fátima têm pregado. Mas nós somos aqueles que estão dentro da caverna. Deus está nos preparando, cada um de nós. Deus está preparando, porque um dia Ele irá soprar, e quando nós formos, nada vai nos parar, nada vai nos parar. Nós iremos saquear todas as cidades de Portugal, todos os lugares que em Portugal é lugares de consagração de santo. Nós iremos e tomaremos para a honra e glória do Senhor Jesus. Da mesma maneira que Davi tomou a Keila, nós iremos por cada cidade de Portugal, por cada nação europeia, por cada país, iremos saquear. Mas nós só iremos fazer isso se começarmos a viver realmente o avivamento. Porque muitas vezes o avivamento é bonito, é bonito. Eu sou do reteté mesmo. Eu pulo, eu grito, eu rodo, mas eu sei que o avivamento não é só isso. O avivamento é muito mais do que isso. E eu aprendi uma coisa, que avivamento é coragem. Porque sem a coragem, meu amigo, você não sai nem de casa. Porque Davi era perseguido. Como que um homem agora é perseguido para a morte, agora é convidado, agora é quase que obrigado a ir a Keila, a colocar umas tropas dos filisteus para correr? Só que o homem que tem chamada, ele honra a sua chamada. O homem que tem chamada, ele não deixa qualquer coisa se abater. O homem que tem chamada de Deus, ele sacode a capa e segue em frente. Ele sabe que quem dá a vitória não é homens, quem dá a vitória é Deus. Por isso, meus irmãos, olhamos para a nossa chamada e vamos fazer a obra do Senhor com convicção, com certeza. Vamos profetizar que a nação portuguesa será saqueada da mão dos filisteus. A nação portuguesa não vai comer mais migalha. O que a nação portuguesa vai comer é a palavra do Senhor, é a palavra que nos alimenta, é a palavra de Deus que será pregada. Eu acredito que num tempo muito breve, as missas, as igrejas católicas deixarão de existir, porque eles estão comendo migalhas,
eles estão comendo mentiras do adversário, e Deus não é mentira. Deus não nos chamou para pregar mentira, Deus nos chamou para pregar verdades. Deus nos chamou para pregar não é coisas repetitivas. Deus não nos chamou para pregar só o Pai Nosso, só a Ave Maria. Deus nos chamou foi para pregar a sua palavra. Foi a palavra dele que nos chamou. A palavra dele cura, a palavra dele liberta, a palavra dele salva, a palavra dele purifica e leva para o céu. Chegará um tempo que essas reuniões que acontecem em igrejas católicas vai ter que parar, vai deixar de existir, porque vai entrar homens com coragem, vai entrar homens e vai pregar, vai tomar o lugar do padre e vai dizer: meus irmãos, eu cheguei aqui para pregar a verdade, eu cheguei aqui para pregar a verdade, vocês estão sendo alimentados com mentira. Nós vamos ter que ser como Davi, meus irmãos, nós vamos ter que ser perseguidos, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser, muitas vezes nós vamos ter que nos esconder, mas vai chegar o Espírito de Deus e vai nos tomar com autoridade, e nós vamos pregar a palavra vai ter que ser pregada, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque foi para isso que Ele nos chamou. A palavra do Senhor fala em Timóteo, capítulo 1, versículo 4, Paulo agora vai escrever a Timóteo e vai dizer: pregue a palavra insta, porque muitos têm acreditado em fábulas, mas tu, Timóteo, prega a palavra da verdade. Tu, Timóteo, prega a palavra que edifica, a palavra que quebra toda a mentira. E é assim que nós vamos ter que ser. Como Timóteo foi avisado por Paulo que muitos estavam pregando fábulas, assim nós já sabemos. Paulo também nos avisou que muitos hoje em dia têm pregado fábulas, têm pregado mentiras, têm pregado ilusões, têm pregado somente bênçãos financeiras. E a palavra do Senhor não é só bênçãos financeiras. A palavra do Senhor é salvação, a palavra do Senhor é libertação, a palavra do Senhor é edificação, a palavra do Senhor é profetização. Profetizar sobre a vida daquele que está amargurado, daquele que está triste, daquele que está angustiado, dizer: meu irmão, hoje a sua luta vai passar, porque quem fala não sou eu, mas quem fala é o Espírito de Deus. Levanta a tua cabeça, ouve a palavra do Senhor, recebe essa palavra, meu irmão, porque o que há nessa nação é pessoas precisando de profecias, meu irmão. E quem pregará? Quem profetizará senão nós? Quem irá senão nós? Nós temos que ser estes homens e estas mulheres que levantaremos a nossa mão, abriremos a nossa boca e profetizaremos na vida de pessoas que estão no alcoolismo, na vida de pessoas que estão se prostituindo, na vida de pessoas que estão se entregando ao álcool, se entregando às drogas, se entregando ao homossexualismo, se entregando às prostituição, às mentiras que Satanás tem lançado nos dias de hoje. Mas nós, sabendo da palavra da verdade, nós sabendo que essa palavra liberta, que essa palavra cura, se nós ficarmos calados, nós seremos cúmplices da vida daqueles que vão para o inferno. Se nós, sabendo da verdade, ficarmos calados e não profetizar, nós vamos ser cúmplices. E há de chegar o dia que o Senhor nos julgará, e o Senhor vai dizer: eu coloquei diante de você aquela irmã, aquele irmão, aquele homem, aquela mulher, para você profetizar na vida dele, e você não profetizou. Agora a alma dela está ardendo no inferno, e o culpado é você. Você mesmo vai ter que se analisar, você mesmo vai ter que rever os seus conceitos diante de Deus, porque Deus tem nos dado a oportunidade de profetizar sobre esta nação. Nós temos profetizado, nós não vamos parar, mas é tempo também de profetizar, não só aqui na igreja, mas é tempo de profetizar em lugares que nós vamos, em nações que nós vamos, em rua que nós vamos. Outro dia, lendo um livro, eu vi algo, e no livro dizia assim, que o Satanás, ele fala que o maior segredo dos crentes, eles não usam. Um poder que os crentes, que os homens de Deus, mulheres de Deus têm, eles não usam. Isso foi um grande pregador, o livro foi indicado pelo pastor Robson, e o homem dizia assim, que um dos maiores segredos que Satanás sabe sobre nós, e muitas vezes nós não usamos, é a palavra da profecia. Muitas vezes
Satanás treme de medo, Satanás treme na base, quando o homem de Deus levanta a sua voz, levanta a sua boca e profetiza. Eu já vivi isso na minha casa, eu já vivi isso na minha vida, eu já vivi isso com experiência materiais, experiências espirituais, e realmente a profecia, a palavra do homem, a palavra da mulher tem poder, e é por isso que Deus nos deu essa voz, é por isso que Deus nos deu umas cordas vocais limpas, é por isso que Deus nos deu autoridade, é por isso que Deus nos toma com poder, e é por isso que nós iremos e profetizaremos. Pessoas têm se encontrado tristes nessa nação, casamentos têm se destruído, jovens têm tirado as suas vidas, jovens têm destruído as suas vidas, mas nós não aceitaremos. Nós, sabendo da palavra, nós sabendo que essa palavra, ela liberta, ela edifica, nós não podemos ficar calados, meus irmãos. E eu venho nesta noite dizer que o Senhor, Ele tem me chamado, Ele tem nos chamado para profetizar, e nós juntos, eu posso ver, Samuel ungiu Davi, e quem nos ungiu nos dias de hoje foi Deus. O Senhor nos separou. Imagina, um homem é separado por um homem, Davi é separado por Samuel, mas hoje quem nos separou foi o Senhor, foi Deus que nos separou. Olha a comunhão que Deus tem conosco, olha a intimidade que Deus tem conosco. O Senhor nos chamou para pregar a sua palavra, o Senhor nos chamou para ir saquear as cidades, o Senhor nos chamou para fazer como Davi fez. Davi estava sendo perseguido, Davi estava quase pedindo para desistir, pedindo entrar em um lugar e nunca mais sair dali, porque ele sabia que o maior rei da nação de Israel andava à sua procura, mas ele também sabia que o Rei dos Reis era sobre a sua vida, a mão dos Reis dos Reis era sobre a sua vida. E nós podemos ver no decorrer do livro de Samuel, do capítulo 1 até o 30, nós vamos ver Davi, ele perseguido. Davi a palavra do Senhor vai nos dizer, se não me engano, no capítulo 26, que as tropas estão acampadas no vale, e Davi, para provar que está tomado no Espírito Santo, Davi é homem de autoridade, Davi é homem valente, Davi vai ter com Saul. Saul está cercado pelo seu exército, Abner está do lado de Saul, porque Abner era o guardião de Saul. E Davi, com um ato de ousadia, e aqui eu aprendo algo, Davi com um ato de ousadia, para mostrar para Saul que Deus é com ele, Davi vai encostar perto de Saul, vai tomar a sua lança e a sua bilha de água, e vai subir a montanha, e lá de cima ele vai gritar, e Abner vai acordar, e vai ver, que eles perseguiam Davi, mas o Rei dos Reis, aquele que tem a sua mão direita sobre as nossas vidas, fez o gigante adormecer, fez o gigante dormir, e Davi, que era perseguido, foi lá e tirou a sua arma. Saul vai ficar sem reação. Vocês podem ler no capítulo 26, Saul vai ficar sem reação ao ver a ousadia de Davi, a ir e tomar a sua arma. Como, meu irmão, como que Davi, essa coragem não parte de homens naturais, essa coragem de ir diante do gigante, de ir diante dos nossos gigantes, de ir diante dos nossos opressores, daquilo que tem nos perseguido, nós não vamos como homens naturais. É por isso que nesta igreja tem sido pregado, para nós sermos cada vez mais santos, para cada vez nós termos uma comunhão com Deus. E eu aprendo algo aqui, cada vez mais que nós formos mais santos, cada vez mais que formos mais purificados, mais limpos, Deus vai nos chamar para desafios grandes, porque Davi, tomado no Espírito Santo de Deus, ele foi diante do seu gigante, ele foi diante do seu perseguidor, tirou a sua arma, e agora está no alto de uma montanha gritando. E Davi vai ver, Abner vai ver, que ele dormiu, ele cochilou na hora que não deveria cochilar, e é assim que Deus vai fazer nessa nação. Deus vai fazer o gigante dessa nação dormir, Deus vai fazer o gigante dessa nação cair por terra, e quando todo mundo pensar que essa nação está entregue aos bichos, quando todo mundo pensar que essa nação está entregue à mão dos filisteus, a igreja DEF vai chegar com os seus santos, e vai tomar a mão do gigante, vai tomar as almas do inferno, e nós traremos as almas diante do Senhor, porque nós somos os responsáveis,
nós somos os responsáveis da parte espiritual de Deus, de levar a palavra até eles. Nós somos os responsáveis de Deus para levar a palavra àqueles que estão hoje trancafiados nas suas casas, aqueles que estão sendo perseguidos. Muitas almas se encontram como aqueles homens que estavam naquela caverna, tristes, desanimados, preocupados, ansiosos, sendo perseguidos por espíritos malignos. Mentes têm sido deturpadas, pensamentos têm sido acelerados. O que mais tem afligido pessoas nos últimos tempos é a mente. Pensamentos em coisas malignas, a mente maquina coisa, a mente imagina coisa, e isso tem acabado com pessoas. Mas vai chegar um tempo que tudo isso será estipado da vida dessas pessoas, e o que dominará essas pessoas é o Espírito Santo de Deus. O que vai dominar essas pessoas é o Espírito Santo de Deus, porque nós, como santos de Deus, somos encarregados de espalhar este fogo, de espalhar este avivamento, de espalhar este Espírito por esta nação. Eu não vim essa noite, talvez, pregar uma palavra que todo mundo levantasse e sapateasse, não. Eu vim nos chamar uma responsabilidade, porque a palavra do Senhor foi pregada no domingo, e o pastor Robson disse aqui, que quando o seu servo fala, quando o Senhor fala, o seu servo abaixa a cabeça e obedece. E Deus mandou pregar, não que eu pregasse nessa noite para todo mundo sapatear e rodar, mas eu estou entregando tudo o que o Senhor me mandou, porque o Senhor é o meu Senhor, e quando Ele fala, eu baixo a minha cabeça e obedeço. E nessa noite, o que o Senhor nos quer é que nós pregamos a palavra insta com autoridade, a palavra que o Senhor quer de nós. O que o Senhor quer de nós é que nós espalhemos este fogo por as pessoas que estão nas vielas, jogados em casas, trancafiados em casas. Nós podemos ver em vários lugares que nós vamos, pessoas se prostituindo, pessoas desprezíveis, pessoas que outras pessoas passam e não dão nada, se for preciso até dão pontapés nelas. Mas nós que pregamos avivamentos, fomos chamados para fazer a diferença. Os desprezíveis são os primeiros a ser amados. Os desprezíveis, aqueles que estão sendo humilhados, aqueles que estão lá sendo jogados, os que estão drogados, é os primeiros a ser abraçados. Este é o verdadeiro avivamento. É estes que farão do Senhor, que pregarão também a palavra do Senhor, porque o Senhor é especialista. Diz a palavra do Senhor em Coríntios, que o Senhor faz das coisas que não são, Ele faz ser para confundir as que são. E Deus, Ele tem nos chamado nos últimos dias, não somente pregar, para que a igreja venha sapatear, porque nós já estamos alimentando da palavra. É muito fácil chegar aqui em cima do altar, pregar uma palavra para vocês se alegrar, para vocês glorificar, para vocês falarem línguas. Mas o que Deus tem nos chamado é para pregar a palavra para aqueles que estão lá fora que não conhecem. O que Deus tem nos chamado é para pregar a palavra para aqueles que nunca ouviu falar de Deus, para aqueles que não sabem nem sequer abrir a Bíblia, para aqueles que não sequer sabem orar. É para esses que Deus tem nos chamado, porque é muito fácil eu pregar para você. Eu vou aqui num lugar com você, eu prego, você prega para mim, é muito fácil. Nós temos nos alimentado todos os dias, o nosso líder tem nos ensinado todos os sábados, todos os cultos. É muito fácil eu pregar para você, mas o que Deus tem nos chamado é para pregar para homens incultos, para mulheres incultas, para mulheres e homens que não têm entendimento nenhum de área espiritual, que não têm entendimento nenhum de profecia. É para homens e mulheres que nunca sequer abriu a Bíblia na sua vida. É para esse que Deus tem nos chamado, é para esse que Deus quer que nós pregamos, é para esse que Deus quer que nós vamos e pregamos a palavra. Em casa, tem muita gente que tem nos acompanhado, muitas pessoas têm aprendido, têm se alimentado, têm se edificado com as palavras que têm sido pregadas aqui, e eu conheço testemunhos de pessoas que já têm ganhado almas lá fora, porque tem aprendido aqui e não tem guardado para ela. Lá também ele tem pregado e tem ganhado almas. Nós sabemos, nós temos testemunho disso, mas o Senhor tem nos chamado para que essa palavra seja pregada, não é dentro da casa dele. O que Ele tem nos chamado, nós que estamos à frente da obra, nós que estamos aqui hoje, nós que viemos hoje, dispomos dos nossos afazeres, viemos aqui hoje,
nós temos o compromisso, nós sabemos, podemos fazer o que for, todo dia, mas quando chegar aquela hora, a nossa mente já sabe, não, eu vou à casa do Senhor nessas 2 horas, nessas 3 horas, eu vou tirar para o Senhor. Mas existem pessoas lá fora que não têm noção nenhuma do que é uma igreja, não tem noção nenhuma do que é estar sentado no banco da igreja do Senhor e ouvindo a sua palavra. Tem pessoas lá fora que não vão vir aqui, tem pessoas lá fora que nunca vão vir aqui. É nós que vamos ter que ir até elas, é nós que vamos ter que ir até elas e profetizar, pôr as mãos sobre a cabeça delas, estender a nossa mão, orar por elas. Por quê? Porque também é permissão de Deus. É permissão de Deus que elas não venham aqui, porque se todas vierem aqui, nós vamos ficar muito acomodados, assim como há nos dias de hoje, homens e mulheres, que dizem ser pregadores da palavra, mas estão acomodados, só querem púlpitos bonitos, só querem lugares cheios para pregar. Mas Deus tem nos chamado, é para ir até as ovelhas, é para ir até os campos que estão sendo atacados, é para ir até as cidades, onde pessoas têm comido migalhas. E foi por isso que eu entendi uma coisa: a minha vinda a Portugal não foi nenhum momento para me dar bem financeiramente, como eu saí do Brasil pensando, não foi. Hoje eu entendi que da mesma maneira que Deus usou Davi naquela caverna para ir até Keila, da mesma maneira Deus me usou lá de Itaém, na Bahia, me trouxe até aqui, para daqui eu aprender nesta casa e sair por aí pregando a palavra dele. Da mesma maneira foi eu e foi você. Deus nos trouxe de cada canto do Brasil para aqui aprendermos e para daqui sairmos pregando a palavra dele, anunciando o seu evangelho, levando a palavra que salva, a palavra que cura e a palavra que liberta. Mentalize-se de uma coisa: você não veio aqui por acaso. Leia quando você estiver em casa, leia essa passagem e coloque-se no lugar de Davi. Você vai entender que a sua vinda aqui não foi meramente, você não veio aqui, Deus dá a cada um de nós o nosso trabalho para nós nos mantermos, mas nós não viemos aqui para ganhar dinheiro, para acumular euros. Se você ler e refletir e se colocar no lugar de Davi, você vai ver que depois de Keila, vai andar mais à frente, a palavra do Senhor vai ter outros lugares que Davi foi e saqueou também e ganhou também. Da mesma maneira somos nós, saímos cada um da nossa cidade, viemos a Portugal, e daqui, se prepare, porque daqui Deus é quem vai nos direcionar. Daqui para frente, se você está dedicado no seu ministério, se você tem certeza, tem convicção do seu ministério, se prepare, porque quem vai te soprar, quem vai te levar não é homem, não é mulher, quem vai te levar não é dinheiro, quem vai te levar não é carro de luxo, quem vai te levar não é avião, quem vai te levar é o Espírito de Deus, que vai te soprar, que vai te levar e vai colocar você em nações onde antes nunca foi pregada a palavra do Senhor. E há de chegar o dia que Deus também vai te honrar, há de chegar o dia que Deus também vai te exaltar, há de chegar o dia que você vai pregar para milhões. Mas antes de pregar para milhões, Deus quer que nós pregamos para os poucos que há. Antes de pregarmos para os milhões, Deus quer que nós combatemos aquilo que tem tentado impedir a nossa caminhada. E muitas vezes, no trajeto de um pregador, no trajeto de uma mulher de Deus, vai aparecer espinhos, vai aparecer pedras, e nós pensamos: Senhor, mas será que eu fui chamado para isso mesmo? Se prepare, meu irmão, porque o final da sua carreira, o final da sua vida vai ser como Paulo disse em Timóteo: combati o bom combate, guardei a palavra. E você vai ver, da mesma maneira que Deus fez com Paulo, Paulo ia de cidade em cidade pregando. Deus vai fazer com cada um de nós. Nós vamos ir de país em país, de cidade em cidade, não para a nossa honra, mas que a palavra do Todo-Poderoso, que o alimento que edifica, que o alimento que nos vivifica, seja espalhado por toda a Europa. E é por isso que Deus vai nos dar a condição também financeira, a condição de aprender línguas, para podermos ir e pregar a sua palavra. Porque assim como Davi foi a Keila e saqueou e tomou da mão dos filisteus, a palavra do Senhor diz, eu tive a ver, que depois que a cidade de Keila é tomada, depois que Davi entra com seus homens, e eu amei essa passagem, porque homens que estavam com medo, homens que estavam medrosos, trancafiados dentro de uma caverna,
Passado 2 dias, estão dentro de uma cidade em festejo, porque Deus o entregou, o inimigo nas suas mãos, porque Deus, imagina meu irmão, hoje nós estamos em Portugal, somos um número pequeno, mas imagina daqui a 10 anos, 20 anos, nós fazemos festa para milhares, nós enchendo o estádio e glorificando o nome do Senhor. Da mesma maneira foi Davi aquele dia. Davi foi com seus homens, os homens estavam com medo, mas eu amo a liderança de Davi, porque Davi não permitiu que ninguém ficasse de fora, porque Davi já tinha certeza que a palavra que Deus tinha falado ao seu coração: levanta-te, desce aquele, porque eu entregarei os filisteus em tuas mãos. Davi tinha a convicção, Davi tinha a certeza que Deus o entregaria, e Davi falou: não vai ficar ninguém de fora, vamos todos, vamos dar as mãos, vamos juntos, vamos descer aquele e vamos juntos. Porque Davi sabia que a vitória era do povo de Deus, e da mesma maneira, na igreja DEF em Portugal, a vitória é do povo de Deus. É só nós confiarmos no Senhor. O que nos falta muitas vezes é viver mesmo, é vivenciar, é deixar que essa palavra entre dentro de nós, porque no dia que isso começar a acontecer, nós vamos ser tão ousados na palavra, nós vamos ser homens e mulheres tão valentes, que pregar vai ser o nosso prato do dia, pregar vai ser o nosso alimento diário. Não vai ter mais lugares escolhidos para pregar, nós iremos por cidade em cidade pregando, nós vamos de nação em nação pregando, e é para isso que o Senhor nos chamou. Assim como Davi foi aquele, Deus também tem nos chamado nos últimos dias, para saquear aquelas que estão à nossa volta, aquelas que estão hoje dominadas por espíritos malignos, mas Deus tem nos preparado, e nós vamos ir, e nós vamos conseguir, e vamos tomar da mão do gigante, nós vamos tomar da mão dos filisteus, e a palavra do Senhor será edificada, altares serão levantados para Deus, palavras de mesquinharia, palavras de mentiras vão ser banidas, e a palavra que será pregada é a palavra que cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. Essa é a mensagem que eu quero deixar para os meus irmãos nesta noite. Uma mensagem, fique claro, não é uma mensagem que talvez nós chegássemos aqui: Ícaro veio de Israel, veio cheio, eu estou cheio sim, eu estou avivado sim, mas primeiro nós temos que pensar nos irmãos que estão lá fora, homens ignorantes que estão com sua mente, seus corações tapados por ignorâncias, que não têm sequer nenhum entendimento, mas Deus tem nos chamado para ser homens e mulheres com o conhecimento da palavra. Não é só pregar o fogo, não é só pregar para fazer barulho, é pregar a palavra que traz no nosso entendimento a reflexão da sua palavra, trazer a nossa reflexão, trazer ao nosso entendimento. Olha para Davi trancado dentro de uma caverna, foi aquele, saqueou, agora Keila está liberta, agora Keila está glorificando ao Senhor, e mais uma vez as mulheres vão cantar para Davi. Davi matou milhares, e da mesma maneira somos nós. Vamos pregar a palavra para a nação portuguesa, para um dia essa nação cantar que nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo que libertou esta nação da mentira, libertou essa nação da escravidão, da idolatria, porque esta nação está atolada na idolatria, mas nós, como homens e mulheres de Deus, não vamos permitir que ela permaneça. Hoje ela se encontra na idolatria, mas nós não vamos permitir que ela permaneça, e por isso nós estamos aqui, sendo preparados, sendo avivados, com conhecimento, guardando na nossa memória palavras que um dia usaremos para pregar a palavra do Senhor, para anunciar a outras pessoas a palavra do Senhor. Nessa noite só se encontra em nosso meio todos que estão aqui, têm o entendimento, têm o conhecimento da palavra do Senhor, mas poucos têm dado ouvido. Muitos têm pegado a Bíblia e têm lido, mas não têm guardado nada no seu coração, não têm visto diferença nenhuma em sua vida, tem permanecido da mesma maneira, a sua vida tem continuado na mesma, mas Deus quer que isso acabe, Deus quer que isso comece a mudar, Deus quer que isso. Davi não lia a Bíblia, Davi não parava para ler a Bíblia, porque Davi já tinha tanta comunhão com Deus, que Deus falava direto com ele. Da mesma maneira vamos ser nós um dia.
nós vamos sim nos alimentar da palavra de Deus, mas vai chegar tempo que nós vamos ser assim com Deus. Deus vai mandar ir e nós vamos seguir simplesmente a orientação de Deus. E é o que eu quero deixar nesta noite, que nós nos preparemos para ir e saquear as eiras, as cidades que estão tomadas pelas imundícias, pelas palavras mentirosas que estão sendo pregadas. Que nós nos preparemos como Davi se preparou. Davi foi homem valente, mesmo nos fugindo, mesmo fugitivo, Deus ainda fez daquele homem, ou um homem de vitória, um homem que ia e pregava com poder, pregava com autoridade, pregava, e homens, cidades eram libertas. Da mesma maneira somos nós também vamos ir e vamos pregar com autoridade, e pessoas serão libertas. Quero agradecer a minha oportunidade, quero deixar aqui essa palavra aos nossos corações, quero convidar a vocês a ler, a refletir nessa palavra, porque eu tenho certeza, o que eu vim trazer hoje aqui para vocês, foi uma reflexão. Leia, tente refletir, se coloque no lugar de Davi, que você não será mais o mesmo. Da mesma maneira que Deus falou comigo através de Davi nessa palavra, Deus vai falar com você também, e você se tornará uma pessoa mais valente do que você já é, você se tornará uma pessoa mais ousada do que você já é. É o que eu deixo para meus irmãos, aqueles que nos assistem em casa. Fica aqui a minha palavra nesta noite, a minha mensagem, aquilo que Deus colocou no meu coração. Quero agradecer em nome de Jesus. Quero convidar aqui o evangelista Sâncio Soares.